queridos irmãos, mais uma vez quero saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, ainda continuamos com esta pandemia e durante a semana recebemos notícias não muito agradáveis, pois nós queríamos que este mal, essa peste, fosse embora do nosso país, do mundo, mas infelizmente nós temos informações de que nós estamos no Brasil apenas no início do pico, ou seja, vai subir, vai atingir mais pessoas, com certeza muitos vão morrer, e isso nos entristece. Entristece muito porque faz com que nós nos sentimos totalmente sem condições de lutar contra este mal. Porque enquanto nós temos, irmãos, força, quando nós temos condições, quando nós sabemos que podemos lutar contra o inimigo, seja ele qual for, e sabemos que podemos lutar e vencer, nós temos ânimo, nós temos vigor. Mas quando surge uma situação como a de agora, em que nada podemos fazer, a não ser ficarmos em quarentena, e também, irmãos, nós nos preocupamos muito com as pessoas as quais nós amamos e tememos que cheguem a pegar este mal. Mas, meus queridos irmãos, faz também com que nós venhamos a pensar por um outro lado. Se nós não podemos lutar contra esse mal, se as autoridades, se a ciência, se as pessoas que são entendidas do assunto, estão aí, os pesquisadores, todos trabalhando, procurando uma vacina para a Covid, nesta questão, nós cristãos, por este lado, nós podemos orar. Eu vejo que as pessoas estão gritando, eu vejo que as pessoas estão reclamando, eu vejo que as pessoas estão xingando, eu vejo que está um contra o outro. As pessoas estão se voltando umas contra as outras. Uns criticam, e nós muitas vezes, infelizmente, assim fazemos, criticam os governadores, os prefeitos, outros criticam o presidente, os ministros. E vocês percebem que nenhum deles, na verdade, são culpados. Apenas veio essa pandemia no mundo. No mundo. E se, na nossa visão, não há um culpado direto por essa questão, é verdade que podem tomar decisões erradas, mas nós também tomamos decisões erradas no nosso dia a dia. E se não há um culpado, o que nós podemos fazer como servos do Senhor? Confiar. Entender que Deus está permitindo que isto ocorra. Quando assim fazemos, nós começamos a entender e compreender a vontade de Deus na nossa vida. Portanto, meus queridos irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Para nós, amanhã, segunda-feira, é um dia sem uma definição. Mas isso já era há muito tempo atrás, não é agora. É bem verdade que, pelo fato da Covid estar aí atingindo as pessoas, se tornou algo perigoso, todos com medo de pegar a enfermidade, todos com medo de ser atingidos por este mal. Ela nos afastou, tirou a nossa alegria de comunhão, tirou a nossa alegria de estarmos juntos, nos abraçando, nos cumprimentando. Ela afastou
todas as pessoas. Mas vamos, irmãos, confiar, vamos orar, crer que Deus fará uma grande obra. Eu creio nisto e sei também que você crê, por isso vamos estar orando nesse sentido. Falando na questão de Deus fazer uma grande obra, eu gostaria nesta noite de domingo pensarmos neste tema, a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra aqui em Romanos 12, os versículos 1 e 2, um texto bem conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando nós estamos falando aqui de Covid, logo nós já pensamos na questão do mundo, da situação. E aqui o texto diz, não vos conformeis com este mundo. Então é um fato já claro no texto que nós não podemos nos conformar com o mundo, sendo ele passando por dificuldades ou sendo ele trazendo boas coisas. É muito fácil nós nos acomodarmos quando estamos passando por situações agradáveis. Lembro de uma mensagem que o Gustavo pregou e marcou muito quando disse: saia da sua zona de conforto. E é um grande perigo para nós ficarmos em zona de conforto. Porque quando nós nos acomodamos, quando nós nos conformamos com o mundo, é um perigo. Pois nós começamos a entender e compreender que todas as coisas são normais. Mas aqui no texto em que nós lemos, é que nós devemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só uma perguntinha. Devemos fazer com que a nossa vontade seja agradada ou que nós devemos agradar a vontade de Deus? Claro que nós queremos e quando nós estamos vivendo a vontade perfeita de Deus, nós somos alegres, nós somos felizes. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão. E quando nós fazemos a nossa vontade, geralmente nós temos dificuldades. Uma das crises que nós vivemos como filhos de Deus, sem dúvida, é descobrirmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como servos de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos andar nos caminhos do Senhor. Todos os dias nos deparamos com pessoas que vivem à busca de saberem qual é a vontade de Deus. Principalmente nas diversas áreas. A área emocional. Os jovens, com certeza, pensam no lado afetivo, pensam com quem vão namorar, com quem vão casar, com quem vão construir família. E com certeza buscam que o menino ou a menina seja da vontade de Deus para a sua vida. Nós, na nossa área emocional, na nossa área afetiva, nós também buscamos fazer com que tenhamos Deus no controle da situação. Na área profissional ou intelectual, na área vocacional e todas as demais áreas de nossa vida, queremos e buscamos fazer com que Deus esteja no controle, que Deus seja o louvor da nossa vida, da nossa adoração.
E queremos também saber qual é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. A pergunta é possível saber a vontade de Deus para a nossa vida? Deus está realmente interessado como sou e com o que eu faço? Ele se preocupa com cada detalhe da minha vida? Muitas vezes nós pensamos, e quando nós estamos passando por tribulações, começamos a questionar, a conversar com Deus e pensar que muitas vezes parece-nos, ou parece aos nossos olhos, que Deus está tão distante. Mas, irmãos, se porventura pensamos que Deus está distante, é porque, na verdade, nós nos afastamos de Deus. Porque Deus está sempre presente. Deus está sempre ao nosso lado. E a resposta para essas perguntas é sim. Deus se preocupa com cada detalhe da minha vida. E o próprio Jesus mesmo disse que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então nós vemos que Deus está assim na nossa vida, direcionando e nos mostrando. E portanto, se não ouvimos, é que nós fazemos ouvido de mercador, ou porque nos afastamos de Deus. Deus e eu. Deus e você. O que Ele deseja? O que Deus deseja para mim? O que Deus deseja para você? Deus tem um plano para a vida de cada ser humano. Deus sabe o que é bom para você e o que não é bom para mim. E Deus também sabe o que é bom para mim e não é bom para você. Deus nos olha com amor, com graça. E quando nós pensamos no ser cristão, naquele que busca a orientação de Deus, é uma coisa. Mas e para a raça humana? Qual é a visão de Deus para a raça humana e qual é a visão da raça humana para com Deus? Deus tem um propósito para todos aqueles que vivem aqui na terra. Deus tem um desejo que todos venham a glorificá-lo, venham a adorá-lo. Mas é da vontade da raça humana glorificar a Deus? É da vontade humana de buscar a Deus e servir a Deus? Irmãos, quando nós pensamos num plano divino para a minha vida, um plano divino para a sua vida, nós devemos buscar, nós devemos compreender, nós devemos entender qual é este plano nas nossas vidas. Sendo assim, Deus será glorificado quando eu buscar, quando eu querer entender esse plano. Deus será glorificado. E eu vou encontrar, vou entender, vou saber que Deus é a razão do meu viver. Há um belo cântico que diz isso, né? Que Deus é a razão do meu viver. Mas quando nós falamos Deus é a razão do meu viver, irmãos, isso engloba tudo. Isto mostra que nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, que nós somos servos, e como servos nós obedecemos e nós buscamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Por isso estou dizendo para vocês que a raça humana não busca. As pessoas querem fazer a sua perfeita vontade, a vontade deles, a perfeita vontade deles, e acham que é perfeita. Mas nós buscamos e queremos fazer a vontade divina. Não há uma outra pessoa como você no mundo. Você é especial. Eu sou especial. Cada um de nós é um ser único. E isso significa que o plano de Deus para a sua vida não será o mesmo
para a vida de outra pessoa. Deus pode me chamar para o ministério. Por exemplo, eu fui chamado para ser pastor. Outra pessoa até gostaria de ser pastor, mas Deus não a chamou. Deus chamou para um outro ministério. Mas todos os ministérios são excelentes. E a igreja, ela faz parte, ou ela é, o corpo de Cristo. E cada um no seu devido lugar. Seja mão, seja pé, seja o pescoço, seja as pernas, seja os braços. Mas todos estão ligados à cabeça, que é Cristo. A maior frustração na vida do ser humano sempre vem do fato de não ter encontrado a vontade de Deus para a sua vida. E por isso tem enveredado por caminhos que não eram os seus. É interessante, né? Muitas vezes vemos as pessoas vivendo uma vida que não é a vida dela. Hoje é muito comum, por causa da mídia, da internet, do Facebook, muitas pessoas criam perfis falsos. Face falso. Ou seja, elas vivem uma vida que não é a vida delas. E são muitos, milhares. E é interessante que muitas vezes você tem muitos amigos no Facebook, amigos virtuais que você não conhece. E o perigo é que muitos podem ser o que não são. Ou passam a ser algo que não são, que não vivem aquilo que falam ou que mostram ali naqueles perfis. Mas com Deus não tem como nós fazermos um perfil falso. Eu sou o fulano de tal, sou a pessoa real, mas diante de Deus eu vou criar um perfil falso. Infelizmente, muitas vezes a gente vê que dentro das igrejas ocorre algo semelhante. Pessoas que agem de uma forma na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, mas que dentro da igreja é totalmente diferente. Isso é muito perigoso. Nós temos que ter uma vida transparente, uma vida clara. Irmãos, todos nós temos defeitos. Eu, pastor Antônio Carlos, tenho os meus defeitos. E eu coloquei no meu coração, quando Deus me chamou para o ministério, de que a minha vida de pastor Antônio Carlos seria junto com as minhas ovelhas. Comer com as ovelhas, andar com as ovelhas, caminhar com as ovelhas, que as ovelhas vejam os meus defeitos e vejam as minhas qualidades. Que o pastor Antônio Carlos é falho, que ele comete erros. Porque fazendo assim, derrubo aquela visão que muitos pastores criam. No púlpito são uma coisa, na vida do dia a dia são totalmente outra. Alguns pastores chegam ao cúmulo de que parece que querem adoração para si mesmo. Vivem no mundo irreal. Não, meus queridos irmãos. Nós temos qualidades e nós temos defeitos. Por isso Deus tem um propósito e um plano para cada um de nós. E muitas pessoas, por não buscarem o conhecimento, não buscarem a vontade de Deus para a sua vida, têm os seus casamentos errados. Não oram, não colocam diante de Deus qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida conjugal. Vocações erradas. Ou evitam fazer aquilo que é da vontade de Deus. Criam nas suas mentes profissões por interesse financeiro. E principalmente, muitos têm recusado sistematicamente o maior dom de Deus, que é a salvação no seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, não há como nós, e principalmente eu como pastor, trazer uma mensagem à igreja e não mostrar à igreja, eu creio que a igreja sabe, você pode até dizer, pastor, mas isso aí o senhor fala em todas as mensagens e o Senhor diz isto,
Mas não há como eu, pastor Antônio Carlos, não falar à igreja ou num determinado sermão sobre o amor e a graça de Deus para o ser humano. Deus tem um plano, um propósito para cada um, isso é fato. Mas esse plano, esse propósito inicia-se com a transformação, a regeneração, a conversão. E a pessoa precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Não há outro meio de ir. Fico preocupado muitas vezes com alguns pregadores que deixam no ar que há outro meio da pessoa ser salva. Ah, mas Deus é justo e Ele vai preparar um plano para a pessoa. Sim, Deus já preparou, Ele não vai preparar porque Ele já preparou. E esse plano para a redenção e salvação humana é Jesus Cristo. Eu até creio que Deus pode mover céus e terra para que a pessoa venha conhecer e entender o plano e o propósito de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. De outra maneira, não creio. Todas as coisas têm dado errado por não terem dado ouvido à voz de Deus. Se porventura você está passando aí esses problemas, essas dificuldades, e você está me ouvindo agora, pare um pouquinho e pensa. Porque os teus planos e os teus propósitos têm dado errado. Você tem ouvido a voz de Deus? Como eu posso ouvir a voz de Deus? E se você fazendo esta análise, pensando, mas eu tenho procurado caminhar, seguir, fazer a vontade de Deus, mas está dando tudo errado. Descanse no Senhor, que no tempo devido Ele vai te mostrar. O problema é quando nós não consultamos Deus, quando nós fazemos as coisas pela nossa cabeça, e aí as coisas dão errada. É nisso que nós temos que pensar. Se estamos seguindo a vontade e o plano de Deus e as coisas não estão indo bem, não está dando certo, descanse no Senhor. Deus está dizendo, olha, eu quero ensinar você a descansar em mim. É a mesma questão dessa pandemia. Irmãos, as coisas parece que estavam indo tranquilas, estavam indo calmas, tudo estava no seu devido lugar. E o que aconteceu? De repente o mundo virou de cabeça para baixo. Todos estão assustados, todos estão temerosos. Mas isso em parte é bom, porque mostra o que nós somos, ou seja, nada. Nada. E aí precisamos nos socorrer a Deus. Precisamos deixar Deus agir. O problema é se meus ouvidos espirituais, não este ouvido, mas o ouvido espiritual, está realmente em sintonia com a voz de Deus para que eu possa ouvir. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Uma vida de oração. Irmãos, como eu acredito que todos nós temos dificuldades de orar. Mas quando nós, na madrugada, perdemos o sono, Deus está dizendo, olha, eu quero que você ore. Eu quero que você ore. E nós, muitas vezes, queremos, por todos os meios, pegar no sono. Mas a gente não consegue. Porque Deus está dizendo, eu quero que você ore. Quando nós vemos Samuel na casa de Elias, e Deus o chama, Samuel se levanta e vai até Eli. Vai até Eli e diz, o Senhor me chamou? Eli devia estar num profundo sono. Vai dormir, menino. Não te chamei. Pela segunda vez, Deus chama Samuel, Samuel, Samuel. Samuel se levanta e vai até Eli. Senhor, o Senhor me chamou? Não, Samuel, não te chamei. Vai dormir. E pela terceira vez a mesma coisa. Aí Eli compreende.
E Eli diz a Samuel: Samuel, Deus te chamando, diga: eis-me aqui, Senhor. Meus queridos irmãos, o que Deus quer fazer conosco nos dias atuais, ao acordar, você diga: eis-me aqui, Senhor. E ore. Ore pela tua casa, ore pela tua esposa, ore pelo teu esposo, ore pelos teus filhos, ore pelos irmãos da igreja. Esta noite passada, uns 2 dias, 3 dias atrás, eu acordei e eu fiquei pensando numa determinada família da igreja. E eu não conseguia dormir. E eu me preocupei com esta família. E fiquei orando por ela. E quando a gente ora, a gente busca entender e compreender porque Deus quer que a gente ore por determinada pessoa ou por determinada família. Porque nós oramos por todos. Mas em determinada situação, Deus diz: olha, é por essa pessoa que eu quero que você ore. Ela está precisando das suas orações. Meus irmãos, eu, pastor Antônio Carlos, preciso da oração de vocês. Orem pelo seu pastor. Peça que Deus me dê sabedoria, direcionamento, entendimento. Isso me falta. Me falta entendimento. Me falta sabedoria. E vocês orando, Deus vai me conceder. E eu, tendo sabedoria, poderei fazer um ministério condigno. Oração traz intimidade com Deus. E isso é fator preponderante para ouvirmos a voz de Deus. Lembra quando eu disse em relação a Samuel? Samuel pôde ter comunhão com Deus, porque ele passou a ter a intimidade. E a intimidade traz comunhão, e a comunhão traz o direcionamento. Uma vida diária de oração leva a Deus a falar conosco, a Deus falar comigo. Lutar com Deus para que Ele se revele. Lutar com Deus, eu estou dizendo, irmãos, não é no sentido físico, né, daquela luta, daquela discussão, ou muitas vezes daquele questionamento. Nós devemos questionar Deus, não tem erro nenhum. Eu já vi pastores dizendo: você não pode questionar Deus. Eu não estou dizendo o questionamento de você colocar Deus na parede, ou de você tomar uma decisão sem sentido, né? Digamos, brigar com Deus, uma atitude errada. Não, mas você conversar com Deus. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Meu Deus, mostre os teus ensinamentos. Meu Deus, mostre por que isso está ocorrendo. Por que dessa forma ou por que desse jeito? Em Gênesis 32, 22 a 31, nós vemos quando Jacó sai da terra lá do seu sogro e pega a Raquel, Lia, todos os seus bens, os animais, tudo que ele tinha ganho, e parte para encontrar com o seu irmão Esaú. E no coração de Jacó batia um grande temor, porque ele não esquecera de que havia enganado a seu irmão, usurpado as bênçãos que cabia a Esaú e tomou para si. E Jacó, voltando, trazia no seu coração muitas dúvidas, que são normais, meus queridos irmãos. A nossa vida é um caminhar por muitas dúvidas, e por isso mesmo que nós devemos andar sempre com Deus, porque Deus vai nos mostrando qual é a solução disso e daquilo. E como eu disse, se algumas das nossas dúvidas Deus não responde, é porque Ele está dizendo: calma, eu vou te responder no tempo certo. Você está tendo uma lição, você está tendo um aprendizado. E aconteceu isso com Jacó de tal maneira que, quando estava passando pelo vale de Jaboque,
ele lutou com um anjo do Senhor. E ali foi uma luta, porque Jacó disse: não te soltarei se não der a minha bênção. Isso nos mostra o quê? A confiança de Jacó em Deus. Por todas as suas dúvidas, por todas as suas preocupações, como o seu irmão iria recebê-lo, tudo ele colocou o quê? Deus, o Senhor vai me dar a sua bênção. O Senhor vai me mostrar o meu dirigir, o meu caminhar. E eu quero andar nos seus preceitos, eu quero andar sobre os seus planos. Mas isso foi um resultado de luta com Deus. E não de orações esporádicas, não aquelas orações que fazemos de tempos em tempos, não. Mas um viver diário de oração. Um viver sempre se colocando nas mãos de Deus. Também, meus irmãos, como posso ouvir a voz de Deus? Se nas nossas orações nós falamos com Deus e nós expomos para Deus as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas alegrias e os nossos temores, como posso ouvir a voz de Deus? Tendo uma vida de estudo da palavra de Deus. O estudo sistemático da Bíblia pode ser um instrumento o qual o Pai Celestial usa para ele se revelar a nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Errais por não conhecer o poder de Deus. Irmãos, quando nós vamos estudando a palavra de Deus, e olhando os textos, tem muitos que nos agradam, tem textos que nos trazem inspiração, alegria. Há outros, por um momento, parece que nada não muda, mas nós precisamos conhecer toda a Escritura. As partes boas que nos agradam e as partes que muitas vezes, ali naquele momento, não nos interessam, mas que no futuro vai nos mostrar e esclarecer. Eu ouvia o sermão que o pastor Genivaldo trouxe à Igreja Batista da Liberdade, que está completando 111 anos. E é interessante que ele leu um texto que nenhum pregador, digamos, teria interesse de ler todo aquele texto. Acredito que está em Romanos mesmo, Paulo está falando, no capítulo 16, sobre ali a genealogia dos membros da Igreja de Roma. E o pastor Genivaldo trouxe uma palavra maravilhosa, linda. E é verdade, nós quando lemos, e você não vai dizer que não é verdade, porque é verdade, acontece comigo, acredito que aconteça com você. Você está lendo a Bíblia e você entra na genealogia. E aí muitas vezes a gente pula aquela parte ali, ou leia rapidamente. Porque além de ser cansativo, aos nossos olhos parece que não tem nada que possamos tirar para a nossa devoção e para o nosso estudo. Perdão, irmãos, eu falei pastor Genivaldo, não é o pastor Genivaldo, é o pastor Genilson, da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto. E o pastor Genilson tirou uma mensagem interessante. Porque Deus chama a cada um pelo seu nome. E nós só entendemos, vamos compreendendo essas questões quando nós lemos as Escrituras, que Deus nos chama pelo nome. Quantas e quantas vezes um texto bíblico pode ser o toque que eu preciso para ir em frente ou até mesmo recuar de um projeto na minha vida? Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes você está orando, você está pedindo a direção de Deus, e Deus fala, vai ler a Bíblia. E você vai ler a Bíblia. Não leia a Bíblia como muitos fazem. Muitos pegam a Bíblia e abrem um texto lá e Deus está me dizendo isto. Não, a Bíblia não é um horóscopo.
A Bíblia não é, eu vou fechar o olho, vou colocar o dedo no versículo, olha o que o versículo está dizendo aqui. Não é assim, irmãos. A Bíblia tem que ser uma leitura responsiva. Olhar o texto. É bom aquelas Bíblias, a maioria das Bíblias tem embaixo versículos comparativos. Você já procurou olhar ali aquele texto que você leu, aquele versículo que você leu, e porque é daquele número pequenininho que tem ao lado, aí você pega aquele número, vai olhar ali embaixo você vai lá para outro texto. Isso é importante. No Novo Testamento, há muitos versículos que são do Velho Testamento. Profecias que estão acontecendo, que aconteceram. O próprio Senhor Jesus Cristo fez uso disto. Leu um texto e diz, hoje se cumpriu esta palavra. E, portanto, quando nós começamos a entender, a compreender a Bíblia, ler. Marcos, como eu fiquei feliz de saber que você está lendo a Bíblia, está interessado em ler e ler. Isso é ótimo, irmãos. Dá ao cristão força, vigor no estudo da palavra de Deus. Façam todos assim. Leiam a Bíblia com desejo, com anseio. Você sendo um cristão com fome e sede da palavra, Deus vai se revelar a você através das Escrituras. Eu fico assim um pouquinho preocupado. Há algumas denominações que buscam revelações, não dentro da Bíblia, mas revelações de outras pessoas. E isso é um perigo tremendo. Não esqueça, irmãos, que nós somos falhos, que nós erramos. Nós entendemos que determinada coisa é boa e passamos para as pessoas que aquilo é bom, mas o que é bom para mim pode não ser bom para a outra pessoa. Ou muitas vezes eu posso estar enganado em relação a achando que aquilo é bom, vendo aquilo e depois não é. Na área comercial isso é muito normal e natural. Você vê uma determinada coisa que todo mundo está usando. E aí você compra aquilo porque está todo mundo usando, porque é bom. E aí você vê que não serve para nada. No lado espiritual, a mesma coisa. Se eu, pastor Antônio Carlos, vier aqui dizer, meus irmãos, esta madrugada eu orei e Deus me trouxe uma revelação. E eu quero, a partir de hoje, através dessa revelação, fazer a vontade de Deus. Porque Deus que me revelou. E aquilo, meus queridos irmãos, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E isso acontece direto. Muitas pessoas têm ouvido seus pastores com as suas revelações que não está embasada nas Escrituras e tem levado muitos à decepção. Muitas pessoas já desistiram de serem cristãs porque foram nessa ou naquela igreja e lá ouviram isso e aquilo que Deus não falou e que Deus não disse, mas os pastores disseram, Deus está me falando e Deus está me dizendo isto, e eles foram nessa onda e caíram no cavalo. Por exemplo, eu sempre falo com a igreja e vou continuar falando, eu jamais vou dizer à igreja de que vocês vão ter prosperidade física, material, isso, aquilo, mais aquilo. Eu não posso dizer isso à igreja. Eu oro para que o irmão seja abençoado, eu oro para que o irmão tenha saúde, eu oro para que o irmão tenha prosperidade financeira, mas não me dá autoridade em dizer que o irmão vai ter. Porque se Deus desejar que o irmão não tenha determinada prosperidade, seja física ou material, como eu posso dizer uma coisa? Eu posso sim dizer, no mundo tereis aflições, porque o Senhor Jesus disse, mas tem de bom ânimo, Ele, Jesus, venceu o mundo.
Eu posso dizer à igreja, meus irmãos, aqui nós vamos passar por dificuldades, mas Deus nos prometeu que nas mansões celestiais nós vamos ter uma vida de bênção. Isso eu posso falar porque a Bíblia diz, porque lá não haverá choro, não haverá dor, não vai ter tristeza, não vai haver nada, porque o Senhor estará conosco. Portanto, conhecendo as Escrituras, você também vai ver o pregador ou aquele que está dizendo a verdade ou a mentira. Conhecendo as Escrituras, você faz a vontade de Deus. É a Bíblia quem vai te dar a resposta para os seus anseios e para as dificuldades e para as dúvidas que você tem. Meus irmãos, como eu disse, nós buscamos desde quando nos convertemos a permitir que Deus direcione. E você, meu jovem, você, minha jovem, que já está pensando em namorar e um futuro casamento, coloque diante de Deus, olhando as Escrituras, olhando a Bíblia. Não vá muito para a onda, ele é um gatinho. Muitos gatos viram bichos terríveis. Ele é um pão. No meu tempo dizia pão. Aí descobri que era um pão amanhecido. Não vá pela beleza exterior. Cuidado. Ouça o que o seu pai, o que a sua mãe diz. Veja, eles são sábios. E você, meu irmão, minha irmã, no trabalho, veja o que é digno no trabalho. Se há uma questão que o teu patrão pede para você fazer errado, não faça. Não faça. Mostre o seu proceder correto diante de Deus, diante das situações. E por fim, irmãos, o terceiro ponto aqui, como ouvir a voz de Deus. Uma vida de obediência e submissão. Então nós já vimos que orando, lendo e conhecendo e estudando profundamente a Bíblia, vai nos levar a uma vida de obediência e submissão. Na verdade, muitas vezes que dizemos não sabemos a vontade de Deus para a nossa vida, é porque nós não queremos ouvir. Principalmente quando esta palavra de Deus é sobre você ser submisso e obediente. Irmãos, nós temos o eu tenho esse eu é terrível, ele é intrigante, desobediente, rebelde. E nós precisamos crucificar esse eu na cruz do Calvário, todos os dias. Sabemos a vontade de Deus, mas o eu não quer que a gente faça a vontade de Deus, quer que faça a vontade da carne. Queremos fazer a vontade de Deus, mas o eu impede. Queremos que Deus nos mostre, no caso específico dos adolescentes, dos jovens, né? Não dos adolescentes, mas dos jovens, qual é a esposa que ele quer dar para o rapaz, qual o esposo que ele quer dar para as meninas. E como eu disse, muitas vezes se olha mais o exterior do que o interior. Queremos que ele conduza a nossa vida profissional, mas já estamos decididos por aquele emprego que nos paga um pouquinho melhor ou nos interessa de uma forma e onde se pode fazer coisas erradas, onde se sonega imposto, ou lidando-se com negócios desonestos e assim por diante. Fazer a vontade de Deus em submissão e obediência é você não se conformar com o mundo. Como diz o texto, não vos conformeis com este mundo. Irmãos, quando nós não nos conformamos com o mundo, nós temos que pagar um preço.
Se nós não queremos conformar com o mundo e queremos ser submissos e obedientes a Deus, nós temos que sofrer a perda. A perda do emprego. Se é aquilo que o patrão ou o chefe nos está propondo, que é contrário ao que nós entendemos e compreendemos, não. Não vou fazer isso. Se você quer agir de uma forma para agradar o mundo, você não é submisso e obediente à voz de Deus. E como eu disse, é uma luta diária, uma luta constante. Quantas pessoas, por não se submeterem à vontade de Deus, hoje são frustradas, não são felizes? E nós, irmãos, como cristãos, queremos ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, em oração, buscando na palavra, sendo submissos, obedientes, nós sim estamos ouvindo a voz de Deus. E Deus está se revelando a nós dia a dia. Que Deus abençoe os amados irmãos, que nós possamos, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ter a direção do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, nos colocamos diante de Ti, submissos à Sua vontade. Pai, confesso ao Senhor que eu não entendo o porquê, Senhor Deus, desta pandemia. Não entendo, Deus, porque muitas pessoas estão morrendo. Não entendo, Deus, porque o Brasil estava caminhando, mesmo que lentamente, a ser um país melhor para os brasileiros, menos desigual. E de repente, ó Deus, muda tudo. Nós nem sabemos amanhã o que será amanhã. E, ó Deus, ensina-nos, pela Tua palavra, ó Pai, e pela nossa obediência e submissão a Ti, Senhor. Traz consolo, conforto aos nossos corações. Direciona, ó Deus, o Teu povo a pastos verdejantes. E que ao olharmos a palavra de Deus, possamos entender que quando Moisés e o povo, por 40 anos no deserto, 40 anos, o Senhor providenciou todo o mantimento necessário, deu o maná, deu a comida que precisavam, que queriam, e o Senhor supriu todas as necessidades. Nos dias atuais, ó Senhor, eu creio que o Senhor vai estar suprindo todas as necessidades dos Teus filhos. Esteja, ó Deus, com cada família, cada irmão, e nos oriente, ó Deus, pela Tua graça misericordiosa. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.